Louvado seja teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Pai, que a gente tenha a convicção, Senhor, a vontade no nosso coração, Senhor, e o desejo, meu Deus, de um dia, Senhor, ver esse céu se abrindo, Pai. E, Senhor, vindo ao nosso encontro, Pai. Espírito Santo, coloca no nosso coração o desejo de ver, Senhor, de imaginar, Senhor. Ah, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Digno, Senhor, de toda adoração, Pai. É um Deus de amor, Senhor, de cuidado, Pai. Eu te louvo, Senhor, por isso, Senhor. O Senhor traz para nós, Senhor, o desejo, meu Deus, de ainda estar mais perto de Ti, Senhor. E eu te louvo, meu Deus, por isso, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter preparado, meu Deus, esse sábado para nós, Senhor. Sábado que a gente teve a oportunidade, meu Deus, de louvar a Ti, Senhor. De nos colocar, Senhor, na Tua presença, Senhor. De clamar, meu Deus, a Ti, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, Senhor. Fala, Senhor, ao coração, Pai, da Tua igreja, Senhor. Me usa, meu Deus, como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Que a Tua vontade, Senhor, ela esteja acima de todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo, Pai. O ministério pode ficar à vontade. Já está, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você que está aqui e você que nos assiste de casa. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu estava, enquanto o louvor tocava, e me veio à mente esse dia, né? Dia que esse céu vai se rasgar e o Senhor vai vir. Nesse dia vamos festejar, vamos estar com Ele, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu refleti, que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã, é coragem para anunciar. E como texto base da nossa reflexão, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 10. Eu leio em nome de Jesus. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por tudo que vocês e nunca deixamos por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês e não somente com palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdadeira. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenha sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus, chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Amém. Irmãos, eu refletindo nessa mensagem, só um minutinho.
Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre aquela cidade. A base da nossa leitura será a visita de Paulo a Tessalônica, aquela cidade. E Tessalônica era a capital da Macedônia. Era uma cidade de comércio, era uma cidade grande para aquela época, cerca de aproximadamente 200 mil pessoas. Só que a maioria dela eram pagãs, né? Não acreditava em Deus, tinha ídolos. Então era uma cidade assim bem difícil, na verdade, de falar a respeito de Jesus, né? De ter esse entendimento. E como que Paulo chegou, né? Essa foi a segunda visita, a segunda viagem missionária de Paulo. Mas como que Paulo chegou até essa cidade? Se a gente olhar lá no livro de Atos, no capítulo 17, a gente consegue observar que Paulo, ele estava em uma determinada cidade e ele começou a planejar a ida dele, né? O anúncio do evangelho em outra cidade. E o Espírito Santo não permitiu. E daí Paulo fez um outro planejamento. Paulo decidiu para uma outra cidade. O Espírito Santo também não permitiu. No final das contas, Paulo acabou chegando na cidade de Troade. Quando ele chegou lá nessa cidade, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu um homem em pé e esse homem falava: venha até a Macedônia, venha nos ajudar. Paulo naquele momento teve um entendimento de que essa era a vontade de Deus, de que era para aquele lugar que ele deveria ir falar a respeito de Jesus. E Paulo e Silas foram até lá. A palavra de Deus, ela fala assim para nós, que quando Paulo chegou até Tessalônica, ele passou por outras cidades antes, né, lá em Macedônia, mas quando ele chegou a Tessalônica, ele ficou aproximadamente os 3 sábados seguintes na sinagoga, falando a respeito da palavra de Deus, falando a respeito de Jesus e apresentando Jesus como o Messias. E de uma forma rápida, algumas pessoas aceitaram aquela mensagem, aceitaram Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. E a movimentação ali foi uma movimentação muito rápida. A palavra de Deus fala que gentios, mulheres da alta sociedade, todas essas pessoas, elas aceitaram, elas começaram a caminhar com Paulo e Silas. Dentre essas pessoas também tinham judeus. E da mesma forma que essas pessoas rapidamente aceitaram, começaram a seguir Jesus, rapidamente também outras pessoas que não acreditavam no Evangelho começaram a se levantar. Então, se a gente olhar lá em Tessalonicenses, no capítulo 1, nos primeiros versículos, a palavra de Deus, em Atos também, a palavra de Deus traz para nós que as pessoas ali se reuniram, se juntaram e com o objetivo mesmo de destruir, de não levar adiante o Evangelho, a palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, o versículo 5, traz para nós: mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. No versículo 10, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Então foi uma passagem muito curta, porém muito intensa. Foi um tempo suficiente para que o Espírito Santo agisse na vida daquelas pessoas e aquelas pessoas recebessem o Evangelho. Embora outras também tenham se levantado para perseguir Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram acusados de serem desobedientes às leis, dizendo que Jesus era um outro rei. E se a gente olhar para aquele contexto, se colocar um pouco no lugar de Paulo e Silas, imagina a situação, né? Você está ali falando a respeito de Jesus, feliz e alegre, porque pessoas aceitaram, entenderam que Jesus era o Messias. E
de uma hora para outra você começa a perceber toda aquela movimentação contra a palavra de Deus, contra o ministério, e você tem que sair fugido daquele lugar, se esconder e sair fugido para uma outra cidade. E eu queria até acrescentar um trecho do versículo 2, que a gente consegue ter o entendimento de que aquela perseguição, ela não começou ali, em Tessalônica. Se a gente olhar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2, Paulo ele já escrevia: sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipe. Antes de chegarmos a Tessalônica, fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que Ele vem. Nessa passagem, Paulo está se referindo àquele momento em que eles estão lá em Filipos e uma moça com o espírito mau começa a acompanhá-los e falando que aquele ali era um homem que trazia a palavra de Deus, que falava a verdade, falava sobre a salvação. E Paulo expulsou o demônio daquela mulher. E em consequência disso, Paulo e Silas, né? Eles apanharam de vara, eles foram insultados, foram presos. Então já era uma situação, uma perseguição que já vinha muito antes, já estava acontecendo. Porém, isso não foi um impedimento para que Paulo e Silas parassem ali, né? Parassem de anunciar a palavra de Deus. Então, quando Paulo chega a Tessalônica, eu acredito que eles ainda carregavam com eles os machucados daquela agressão, a dor física daquela agressão e a dor emocional também, porque eles eram acusados de coisas que não eram verdade, né? Que ia contra a palavra de Deus. E isso também, se a gente emocionalmente falando, também nos abala. E com certeza eles também foram abalados por conta disso. Depois que eles saíram de Tessalônica, eles foram levados, né, para a cidade de Bereia. E ali na cidade de Bereia, eles começaram a anunciar novamente a palavra de Deus. Eles foram na sinagoga, eles falaram a respeito de Jesus, eles falaram a respeito das Escrituras, eles ensinaram, eles comprovaram de que Jesus era o Messias, era o Salvador. Então, mesmo com tudo aquilo que já tinha acontecido antes, eles continuaram a missão, eles continuaram falando. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 3, traz para nós: mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Novamente, Paulo saiu da cidade e foi para Atenas. Então, novamente, alguns irmãos tiraram eles de lá, fugido. Silas ficou lá em Bereia, mas ele foi para Atenas e novamente ele teve que sair, fugido, perseguido, mesmo estando falando a respeito de Deus, de Jesus, da palavra de Deus. Se a gente então olhar para todo um contexto que eles viviam, a gente percebe que Paulo e Silas passaram por momentos muito difíceis. Eles tiveram medo, eles apanharam, eles foram perseguidos, eles foram caluniados, mas mesmo assim eles não deixaram de se preocupar com a missão, em continuar anunciando o Evangelho. E também uma coisa que me chamou a atenção, eles continuaram se preocupando com aqueles novos cristãos de Tessalônica. Então eles, mesmo saindo de lá perseguidos, correndo o risco de morte, eles ainda entenderam e eles ainda continuaram pensando naquele povo, naquelas pessoas que eles deixaram lá em um curto momento que ele teve a oportunidade de falar a respeito da palavra de Deus. Paulo ele entendeu que aquelas pessoas eram novas na fé e ele temia de que esse tempo curto e o momento de perseguição que aquelas pessoas estavam passando, ele temia de que aquela dificuldade fosse o suficiente para que eles desanimassem, para que eles deixassem de seguir o caminho, deixassem de continuar falando a respeito da palavra de Deus, falando a respeito de Jesus. Então, ele imaginou que aquele trabalho que eles plantaram, que eles iniciaram lá,
por conta de todo aquele contexto, né, de dificuldade que eles passaram, eles pensaram que poderia ter sido inútil, né, não ter frutificado, não ter dado continuidade. E quando eu olho para essa situação, né, tanto da dificuldade de Paulo e de Silas, eu também não posso deixar de olhar para aquele povo também, porque eles eram novos na fé. Em algum momento a gente também foi, ou a gente ainda é, né, cristão recém-convertido, que está recebendo a palavra de Deus há pouco tempo, e que daí já começa a passar por dificuldade. E daí quando eu olho para a palavra de Deus, que eu vou refletir, lá no capítulo 1, no versículo 6, a palavra traz assim para nós: e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província, da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou para a Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falar mais nada. Nesse versículo eu tiro vários aprendizados. O primeiro é que Paulo entendia que ele recebeu a palavra de Deus, ele teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento em que ele foi chamado, ele entendeu a responsabilidade dele. E ele transmitiu essa responsabilidade. A palavra traz para nós que vocês seguiram o nosso exemplo, e Paulo seguiu o exemplo de Jesus. Então virou uma corrente, um passando a palavra de Deus, falando a respeito de Jesus, um para o outro. E embora vocês tenham sofrido perseguições, ou seja, eles também passaram dificuldade, eles também sofreram da mesma forma que Paulo sofreu, mas eles continuaram firmes, continuaram caminhando, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia. Ou seja, mesmo na dificuldade, no momento de dor, no momento de luta, eles entenderam que eles tinham também um papel. Eles, a partir do momento que chegou até ele a palavra, eles ficaram sabendo a respeito de Jesus, eles deram continuidade mesmo sendo perseguidos. E trazendo para os nossos dias de hoje, como que a gente tem se portado numa situação como essa? Porque a gente também é perseguido, a gente também passa por uma situação de dificuldade. A gente também passa por sofrimento, perde ente querido. E muitas vezes, eu posso até tirar pelos meus próprios exemplos, quando a gente perde alguém, ou quando a gente enfrenta um momento de luta, imediatamente a gente quer se recolher, quer ser cuidado, quer ficar um tempo até ter estrutura, ter força para seguir em frente. Isso é válido, mas o que a gente aprende com a atitude, a postura de Paulo e Silas e também daquele povo, é que mesmo diante das dificuldades que eles passaram, eles seguiram em frente, eles cumpriram com a responsabilidade do Evangelho. E muitas vezes eu vejo por mim, refletindo na minha caminhada, no ano passado, no momento de dificuldade que a minha família enfrentou, depois de tudo aquilo, né, que estava acontecendo, eu quis ficar quieta no meu canto, eu não quis dar continuidade. Na verdade, eu não tinha nem, no meu entendimento, eu não tinha nem força para isso, de continuar caminhando. E olhando para isso, eu vejo que a força que eu preciso para continuar, para ter esse direcionamento, esse compromisso, ela vem do Senhor. Então eles ali naqueles momentos, eles também não tinham forças, mas eles confiaram em Deus, eles seguiram em frente, né? Eles conseguiram caminhar para anunciar a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 3, o versículo de 1 a 3, traz para nós: então não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês, por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo.
ele tem trabalhado conosco no serviço a Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fiquem desanimados por causa da perseguição, das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais. Sem ter notícia de vocês, enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo que o diabo tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Paulo, ele tentou por conta ir por 2 vezes em Tessalônica, depois daquilo que tinha acontecido. Mas ele traz um pouco antes para nós que ele não conseguiu, que ele foi tentado de tal forma, o diabo tentou ele de tal forma que ele não conseguiu ir para lá. Isso fez com que ele deixasse aquele povo de lado? Não, ele teve uma outra estratégia direcionada pelo Espírito Santo para ter notícias e saber o que aconteceu com aquele povo. Então o que ele fez? Mandou Timóteo. Então Timóteo foi até lá. A intenção inicial, o objetivo inicial era que ele fortalecesse, que ele continuasse direcionando aquele povo no caminho, que ele pudesse conduzir, pudesse corrigir às vezes alguma coisa que fosse necessário. Mas algo que chama a atenção é que quando ele voltou com notícias para Paulo daquele povo, a notícia foi diferente, né? Foi algo assim que até Paulo se surpreendeu e ficou feliz. Se a gente olhar lá um pouco mais abaixo, no versículo 7 e no versículo 8, a palavra traz para nós: assim, irmãos, todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firme por estarem unidos com o Senhor. Assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Mais uma vez eu pude ser ensinada pelo Espírito Santo, porque eu entendi que mesmo diante da dificuldade, mesmo no sofrimento, quando eu entendo a minha responsabilidade e eu sigo em frente, a vida daquela pessoa, ela pode trazer para mim o consolo, o conforto, ela pode me animar na fé. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Então eles eram já mais avançados na fé, mas quando eles ficaram sabendo que estava dando tudo certo, que aqueles cristãos continuavam firmes, continuavam falando a respeito de Jesus, eles se animaram. E isso traz para nós um grande exemplo. A fé de vocês nos animou. Então isso é muito importante para nós, ter esse entendimento, entender que a gente foi chamado por Jesus para seguir em frente, mas que a gente tem o nosso papel e a nossa responsabilidade. Para finalizar, eu queria trazer um testemunho para vocês, que não é meu, mas foi um testemunho que quando eu ouvi, eu me senti assim como Paulo, animada, fortalecida, e sabendo que mesmo em todo esse contexto que a gente vive, que a gente está passando, de dificuldade, de perda, de sofrimento, de perseguição, que o Senhor, Ele está à frente de tudo. E o Senhor, Ele nos usa, Ele nos capacita em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Quando eu escolhi o tema para a mensagem, coragem para anunciar, quando a gente olha para a palavra coragem, dá a impressão de ser ousadia, de ser algo assim, de uma pessoa forte, uma pessoa determinada. Mas coragem significa você fazer aquilo que é preciso no momento de dor, no momento de dificuldade. E foi o que eles fizeram ali. Paulo e Silas, mesmo sofrendo, continuou. Aquele povo, mesmo sendo novo na fé, mesmo estando passando por dificuldade, sofrimento, eles também continuaram. E é isso que o Espírito Santo traz para nós.
na nossa dificuldade, na nossa luta, a gente também tem que continuar. Porque eu recebi a palavra, eu fiquei sabendo a respeito de Jesus através de uma outra pessoa. Então a minha responsabilidade é transmitir para outra pessoa. O céu, ele cabe todo mundo. E é isso que Jesus espera de nós. Que mais pessoas recebam e aceitem Jesus como Senhor e Salvador através da nossa vida, através do nosso falar. E o testemunho que eu queria trazer para vocês é que, a minha irmã, diante de tudo, algumas pessoas aqui sabem, no ano passado ela sofreu um acidente. E nesse acidente de carro estava ela e o esposo acabou falecendo. Ela é enfermeira, ficou um tempo sem trabalhar no ano passado, sem andar também, se recuperando. E carregou por bastante tempo a dor emocional, a dor física também. Mas entendeu que ela tinha que seguir em frente. Junto com ela tinha vários questionamentos, inclusive o porquê tudo aquilo aconteceu. E esse ano, ela, mesmo sendo enfermeira, ela não trabalhava em hospital, ela sempre trabalhou em clínica. E daí ela decidiu, ela fez um processo seletivo em um hospital daqui da cidade, e ela passou. E daí ela contou para nós, e ela falou assim para mim na época: eu aceitei, mas eu tenho muito medo. Eu falei, eu também, porque ela tinha um comprometimento do pulmão. Sendo contratado num período de pandemia, era certeza que ela ia cuidar de paciente com Covid. Eu falei, Senhor, ela não tem pulmão, assim, o pulmão dela foi esmagado, estava em processo de recuperação. E aí? A gente sabe que o Covid ataca o pulmão. O que vai ser, Como que vai ser? Mas aí na época, na hora eu não falei para ela que eu também estava com medo, Eu falei, Senhor, e agora? Daí eu falei assim para ela, Ju, aonde que a gente estiver, que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Você está num lugar onde que várias pessoas estão passando por muitos sofrimentos. A gente sabe que não está tendo visita, Muitos estão ali e não tem nem contato com a família, com os entes queridos. E que você seja usado pelo Senhor, que você tenha a possibilidade de levar um carinho, a mensagem, a palavra, de orar por aqueles que estão ali sem saber o que vai acontecer. E essa semana ela acabou testemunhando, contando para nós, Estava eu, meu irmão, minha mãe, minha cunhada. E ela comentou que tinha no setor dela um senhor que tinha sofrido um acidente de carro também, e ele estava paralisado. Ele estava ali no hospital em cuidados paliativos, não tinha mais o que fazer. Ele era de outro estado, veio para ver os pais e no meio do caminho se acidentou e estava lá no hospital. A família ainda não tinha conseguido ir ver ele. E assim, não tinha, os médicos já tinham dito que não tinha mais o que ser feito, Que era só tranquilizar e dar o melhor conforto para ele até o momento em que o Senhor decidisse levar. E nenhum dia, nenhum plantão dessa semana, ela chegou, ela já entendeu que, já sentiu que aquele plantão não seria nada fácil, seria diferente dos outros. E antes de fazer o horário dela de descanso, ela decidiu passar no quarto. Até eu me emociono. Quando ela chegou no quarto, ele é um paciente que tinha traqueostomia e ele só mexia o olho. Então só se comunicava pelo olho. E daí ela viu que ele estava se engasgando na traqueostomia. E ela foi aspirar ele. Já alertou, toda a equipe do que estava acontecendo. A equipe veio e ela continuou ali fazendo o que ela pôde. E a lágrima escorrendo, porque o que você espera, Não tem muito o que fazer. E a equipe falando para ela, falando, Ju, não tem o que fazer. E ela continuando tentando salvar a vida dele. Até que no momento o Espírito Santo colocou no coração dela que ela tinha que parar e orar com ele. E foi o que ela fez. Quando ela terminou a oração, ele morreu. Quando ela contou aquilo para nós, ela testemunhou. No meu íntimo eu falei, Senhor, obrigado por ter sido ela. A família estava vindo e não conseguiu ver ele com vida, se despedir. Mas o Senhor preparou uma pessoa que entendeu que
a dor dela não podia travar, que ela não podia ter se deixar levar pela dor dela. Naquele momento tinha alguém com uma dor maior. E ela assumiu a responsabilidade e orou por aquela pessoa. E qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa missão, a nossa responsabilidade? A gente precisa entender que a gente tem que assumir, a gente tem que falar, a gente tem que interceder. Talvez eu e você nunca vai passar por uma situação de ter que orar por alguém no leito de morte. E se tiver, que o Senhor nos prepare para isso. Mas talvez a gente pode falar para alguém que está com um problema familiar, um problema conjugal, que algum filho que está desviado do caminho do Senhor, que uma mãe precisa de ajuda. Independente de qual seja a circunstância, eu e você temos a responsabilidade de anunciar a Cristo, de falar do Evangelho, de levar para outras pessoas a palavra. Ela não pode parar em mim e em você, independente da sua dor e do seu sofrimento. O seu sofrimento e a sua luta, a sua dor não pode te paralisar. Tem que ser um instrumento, tem que ser um alicerce para que você consiga continuar e consiga falar a respeito de Jesus. Eu sei que é difícil, né? Conseguir continuar mesmo diante da dificuldade. Mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos direciona, nos fortalece. E eu gostaria de orar com você nessa manhã. Você que está aqui comigo e você que está em casa. Que a gente possa orar e clamar ao Senhor por isso. Vamos orar? Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento, Senhor, da nossa responsabilidade enquanto cristão. Que a gente possa, Pai, diante da dificuldade, Senhor, diante do sofrimento, da perseguição, da dor física e emocional, Senhor, que a gente possa, meu Deus, se achegar ainda mais a Ti, do mesmo jeito que aqueles cristãos naquela época fizeram. E que nada, meu Deus, seja impedimento, Senhor, para que a gente continue a falar a respeito, meu Deus, do Teu amor, da Tua salvação, Senhor, dos Teus planos para as nossas vidas, Senhor. Deus, nos fortaleça, Senhor, nos conduz, nos direciona, Senhor. Nos dê ânimo, meu Deus, para seguir em frente, Pai. Mesmo, Senhor, nesse contexto, nesse cenário que a gente tem vivido, meu Deus, de diversas incertezas e sofrimento, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê um entendimento, Pai, que o Senhor está à frente. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que cuida de nós, que nos capacita, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, te agradeço por tudo que Tu és, Pai. Pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai, que se renova a cada dia, a cada manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia.